Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de conjunto das partes, que é exatamente calcular a quantidade de subconjuntos da teoria de conjuntos. Vamos lá como é que cai em prova. Temos aqui questão de número 1, que dizia o seguinte: quantos subconjuntos possui o conjunto das vogais? Olha só o que a IBADE pediu nessa questão. A questão pede exatamente a quantidade de subconjunto que possui o conjunto das vogais. Então, para eu encontrar a quantidade de subconjuntos, existe sim uma regrazinha, uma fórmula de se calcular. Então, vou fazer aqui um exemplo. Vamos definir que conjunto é esse, subconjunto é esse, que ele pediu do conjunto das vogais, e vamos calcular através da regra que é definido através da teoria de conjuntos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber o que é o conjunto das partes. Então, dado um conjunto A, podemos construir um novo conjunto formado por todos os subconjuntos que é dado como sendo a parte de A. Esse novo conjunto chama-se exatamente o conjunto dos subconjuntos do conjunto A. Vou formar outro conjunto, e esse conjunto que será formado com os subconjuntos de A é exatamente o conjunto das partes. E é indicado como sendo o P de A. Então, o P de A, ou a parte de A, ou o subconjunto de A, é um conjunto formado com todos os elementos formados através do seu subconjunto. Então, vamos fazer aqui um exemplo para a gente ver como é que faz para calcular essa quantidade de subconjuntos. Dado esse exemplo, observa que eu tenho lá o conjunto A, formado pelas letras A, E e U. Então, eu tenho 3 elementos desse conjunto. E escrevo os subconjuntos do conjunto A. Então, observa lá. São seus subconjuntos. Vai existir subconjunto com nenhum elemento. Vai existir subconjunto com um elemento. Vai existir subconjunto com 2 elementos e vai existir também subconjunto com 3 elementos. Ou seja, se eu tenho lá um conjunto formado com 3 elementos, o máximo que ele pode ter é exatamente o subconjunto formado por ele mesmo, com 3 elementos. Então, vai ter lá o subconjunto formado pelo conjunto vazio. Então, todo conjunto, se você observar, ele vai estar contido dentro dele o conjunto vazio. Então, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Sempre vai acontecer isso para qualquer conjunto. Com um elemento, observe que eu tenho lá 3 elementos. Então, cada elemento desse, o A, o E e o U, ele é subconjunto desse conjunto A. Então, cada elemento desse aqui que eu tenho, eu posso considerar ele como sendo um subconjunto do conjunto A, indicando aqui subconjunto com um elemento. Já com 2 elementos, observa lá que eu posso formar subconjunto com o elemento A com E, está aqui A com E, o A com U, está aqui o A com U, e por fim o E com U. Então, eu tenho 3 elementos formando aqui com 2 elementos. Então, eu tenho 3 subconjuntos de 2 elementos. E, por fim, eu tenho aquele conjunto-chave, que é o subconjunto formado pelo total de elementos, com 3 elementos. Então, observa que eu vou formar um conjunto único com todos esses subconjuntos, que é dado como sendo o P de A, ou parte de A, ou é o conjunto formado por todos os seus subconjuntos. Quantos elementos eu tenho dentro do conjunto agora formado pelo P de A? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem exatamente 8 elementos, o conjunto das partes de A. Então, perceba que A tem 3 elementos. O conjunto A inicial que ele te deu lá 3 elementos. E formamos exatamente 8 subconjuntos. Então, para eu saber quantos subconjuntos vai ter no meu conjunto, eu tenho que verificar quantos elementos tem. Para esse conjunto A, existe 3 elementos. Então, se eu tenho 3 elementos, eu tenho aqui 8 subconjuntos. Então, a fórmula que a gente vai utilizar para encontrar a quantidade de subconjunto ou as partes do conjunto, as partes de A, nesse exemplo, basta eu pegar lá o valor de 2 e elevar a uma potência n, onde n é exatamente a quantidade de elementos do meu conjunto. Então, se você observar, para esse exemplo, eu tenho lá 2 elevado a n. Quantos elementos tem esse meu conjunto? Tem 3. Então, vai ficar lá 2 elevado à terceira. Quanto é 2 elevado à terceira? É eu pegar o 2 e multiplicar ele 3 vezes. Então, vou ter lá 2 vezes 2 vezes 2. Peguei o 2, multipliquei ele 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Quantidade de subconjunto que eu tenho desse conjunto A? 8 subconjuntos. Então, para eu calcular a quantidade de subconjuntos, eu preciso simplesmente pegar o número 2 e elevar a n. E lembrando que
o N é exatamente a quantidade de elementos que vai ter no meu conjunto inicial. Então, com isso, ficou fácil agora para a gente acertar as questões de prova. Então, vamos voltar lá para a questão número 1. A questão número 1 dizia o seguinte: quantos subconjuntos possui o conjunto das vogais? Então, primeiro eu tenho que definir quantas vogais vai ter esse meu conjunto. Então, esse conjunto aqui das vogais, eu vou chamar ele do conjunto A, tá aqui o conjunto A, e ele é formado, né? Quem são as vogais? Eu tenho lá o valor do A, tenho o valor do E, tenho o valor do I, tenho o valor do O, tenho o valor do U. Esses são as vogais, né? Essas são as vogais. Então, meu conjunto, se você observar, eu tenho exatamente quantos elementos? Então, eu tenho 5 elementos. Se eu tenho 5 elementos e eu quero calcular a quantidade de subconjuntos, basta eu pegar lá o P de A, que é a parte de A, e colocar ele exatamente 2 elevado a N. E quem é esse N? Esse N faz referência a esse 5, né? Essa quantidade de elementos. Então, P de A, ou subconjunto de A, eu tenho aqui 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Quem é 2 elevado a 5? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. É o 2 multiplicado ele 5 vezes. E esse cálculo ele vai me dar exatamente a quantidade de 32. Fazendo aqui a multiplicação, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 e vezes 2, 32. A quantidade de subconjunto que vai ter no meu conjunto das vogais é exatamente 32. Encontramos aqui na resposta correta a letra C. Questão de número 2, olha, vai dizer o seguinte: conjunto das partes de um conjunto A dado é formado por todos os subconjuntos do conjunto A. Então, ele deu aqui uma definição do que é o conjunto das partes, incluindo, é claro, o conjunto vazio, como a gente viu no exemplo, e o próprio conjunto. Perfeito, definiu aqui o que é o conjunto das partes. Assim, podemos afirmar que o número de elementos, está aqui, ó, o número de elementos do conjunto das partes de A, dado essa definição, é. Então, observe que ele quer lá o conjunto das partes. Se é o conjunto das partes, é subconjunto. Então, o subconjunto a gente sabe que é calculado dessa maneira. O P de A, as partes de A, é calculado 2 elevado a N, onde esse N é a minha quantidade de elementos. Então, para eu saber aqui quantos elementos tem esse meu conjunto, eu tenho que saber interpretar essa lei de formação que foi dado. Então, eu tenho aqui um conjunto A. Então, observa lá que eu tenho esse conjunto A, e ele disse lá que x pertence aos números naturais. Tal que x, ó, ele diz que é par e está no intervalo, está entre 2 e 20. O 2 faz parte por causa dessa sinalzinho aqui de igual, e o 20 também faz parte. Então, vamos formar aqui quem é esse conjunto A. Quem é o conjunto A? Ele diz lá que é um valor a partir do 2, ele tem que ser par e vai até o número 20. Então, é o número 2, eu tenho lá o número 4, que é par, depois 6, depois 8, depois 10, depois 12, depois 14, depois 16, depois 18, depois 20. Paro no 20 porque ele dizia que esse valor de x teria que ser maior ou igual a 2 ou menor do que igual a 20, né? Menor ou igual a 20. Então, eu tenho que verificar quantos elementos tinha nesse meu conjunto A. Quantos elementos eu tinha? Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tinha que colocar em cima aqui, nessa potência do 2, que é o N, eu teria que colocar o 10. Então, seria 2 elevado a décima potência. E 2 elevado a décima potência, sabemos lá, que é multiplicar lá o 2 10 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, até a décima vez, né? Calculando aí através do número 2. Então, fazendo essa multiplicação, a gente ia encontrar exatamente 1024. 2 elevado a 10 é exatamente 1024. E 1024 encontramos aqui, ó, como resposta correta, a letra D. Mais uma questão. A questão agora vai dizer: determinado conjunto A possui 512 subconjuntos. Observa agora que ele te deu a quantidade de subconjuntos.
Assim podemos afirmar que o conjunto A possui. Então é uma questãozinha clássica também que tem caído em concurso. Agora ele não pede para calcular a quantidade de subconjuntos. Ele pede agora para calcular quantos elementos possui esse meu conjunto A. Então observe que eu tenho lá, se eu estou trabalhando com subconjuntos, é a parte de A. Então a parte de A, o conjunto formado pela parte de A, a gente tem uma fórmula, é 2 elevado a n, onde n é minha quantidade de elementos. Ó. Só que a quantidade de subconjuntos, que é a parte de A, ele já te deu, é 512. Está aqui, ó. Ele te deu 512. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a n, e ele quer exatamente esse valor de n. Como é que eu faço para calcular esse valor do n? Basta fazer a fatoração ó, de 512. Então, vou pegar o 512 aqui e vou fatorar. Vou pegar aqui o 512 e vou fatorar. Lembrando que fatorar é decompor em números primos. Então, eu começo aqui por 2. 512 dá para dividir por 2. 512 dividido por 2 vai ser 256. Então, aqui 256. Dá por 2 novamente? Dá por 2 novamente. 256 dividido por 2 dá um total de 128. Dá novamente por 2? Dá. 128 dividido por 2 dá 64. 64 dá para dividir por 2? Dá. Dá 32. 32 dá para dividir por 2? Dá. Dá 16. 16 dá para dividir por 2? Dá. Dá quanto? 8. 8 dá para dividir por 2? Dá. Dá 4. 4 dividido por 2? Dá. Dá 2. Observa que 2 dividido por 2 vai dar 1. Encerrei aqui quando chega em 1. Agora eu tenho que contar quantos números aqui, quantas potências de 2 vai ter. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse valor 512 eu posso representar ele como sendo 2 elevado a 9. Então, eu tenho 512, ó, eu coloco lá 2 elevado a 9. Isso aqui é igual a 2 elevado a n. Deu para mim uma equação exponencial, onde eu posso cortar aqui a base, ó, aqui é 2 e aqui é 2, e o resto é para mim só o valor do n. Quem é o valor do n? O valor do n é exatamente 9. Então, eu tenho nesse conjunto A 9 elementos. Então, a resposta correta é aqui, letra D. Se eu pegar aqui 2 elevado a 9, eu vou ter exatamente ó, um conjunto A com 9 elementos, eu tenho lá 512 subconjuntos. Por isso que ele pedia aqui a quantidade de elementos, dava letra D, 9 elementos. Mais uma questão agora é de número 4. Considere o conjunto A formado pelos elementos 12, 17, 19, 23. Sobre o número de subconjuntos não vazio de A, então vamos trabalhar também com a ideia de subconjuntos, e ele quer exatamente o não vazio de A com 3 ou menos elementos. Assinale a alternativa correta. Então eu tenho aqui o conjunto A formado com 4 elementos e ele pediu para excluir. Eu vou excluir, ó. Então está aqui para excluir. Então vou fazer aqui. Eu vou excluir quem? Eu vou excluir aonde ele deu lá o vazio. Se você observar, ele disse lá que tem que ter, excluir o não vazio, né? A quantidade de subconjunto que eu vou encontrar tem que pertencer a essa definição. Tem que ser o subconjunto não vazio de A com 3 ou menos elementos. Então, o não vazio, eu já excluo ele. O não vazio não pode pertencer à quantidade de subconjunto desse conjunto A. Vai ficar para mim só o com 3 ou menos. Pode ser com 3, pode ser com 2 e pode ser com 1, como a gente viu no exemplo inicial. Posso também, se você observar, nesse conjunto com 4 elementos, eu tenho um subconjunto formado por ele mesmo. Então, eu tenho que eliminar aquele subconjunto onde vai ter o próprio conjunto A, que é exatamente com 4 elementos. Então, por isso que eu vou ter que excluir 2 elementos. Ó. Eu vou excluir o conjunto vazio e vou excluir aquele conjunto que tem 4 elementos, porque o comando da questão me deu lá para calcular com 3 ou menos. Então, quando eu excluo lá o vazio e excluo também com 4 elementos, satisfaz aqui o comando da questão. Então, vamos calcular primeiro quem é a parte de A. Então, para eu calcular a parte de A, a quantidade de subconjunto que tem esse conjunto A, a gente sabe que é 2 elevado a n. Quem é n? A quantidade de elementos que tem esse meu conjunto A. Então, a quantidade de elementos, a gente vai perceber ó, que eu tenho aqui exatamente 4. Então, vai ficar lá, a parte de A é igual a 2, observa que eu tenho lá 2 elevado a quanto?
2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4, sabemos que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quando eu faço essa multiplicação, 2 vezes 2 dá um total de 4 e 4 vezes 4 vai dar um total de 16. Quando eu pego lá, né, esse 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Observa lá, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Isso aqui é a quantidade total de subconjunto que eu vou ter formado por um conjunto que tem 4 elementos. Mas ele pediu, ó, exclui lá o vazio, exclui lá com 4 elementos, para ficar exatamente com 3 ou menos. Então, eu tenho que excluir 2 subconjuntos desse meu conjunto. Eu tinha lá 16 e vou eliminar 2. 16 menos 2, a gente vai encontrar um total de 14. Resposta correta para essa questão, letra C. Mais uma questão de número 5, vai dizer o seguinte: seja A esse conjunto formado, né, pelo número 1, 2, 3 até o número 12, o conjunto dos números naturais entre 1 e 12, o número de subconjuntos, então vou trabalhar aqui também ó, com a quantidade de subconjunto de A, com pelo menos, essa informação é muito importante, pelo menos 2 elementos. Então, observa o seguinte, eu tenho que calcular a quantidade de subconjunto que tenha lá pelo menos 2 elementos. Ter pelo menos 2 elementos. É com 2 elementos, é com 3 elementos, é com 4 elementos, pode ser com 5, pode ser com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com 11 e com 12. Se eu for fazer manualmente, isso aqui vai te dar muito trabalho. Então, o ideal, quando você pegar uma questãozinha aqui, te dá lá pelo menos um elemento, pelo menos 2 elementos, pelo menos 3 elementos, a gente calcula o total e sai excluindo aquilo que é menor. Observe que, para satisfazer a quantidade de subconjunto de pelo menos 2 elementos, eu vou excluir aquele que é pelo menos um elemento e vou excluir também aquela que não tem elementos. Então, eu excluo o conjunto formado por um nenhum, que é o vazio, ó. Então, observa lá que eu vou excluir. Então, já excluo aqui, vou excluir o vazio, excluir o conjunto vazio, tá? Aqui eu já faço a eliminação do vazio, porque o vazio não tem pelo menos 2 elementos. E eu tenho que excluir também aquele conjunto formado apenas com um elemento. Então, observa quantos elementos eu tenho. Tenho 12. Então, eu tenho subconjunto para cada um desses elementos. Então, eu tenho um subconjunto do 1, do 2, do 3 até o número 12. Então, eu tenho 12 subconjuntos formados com um elemento. Então, aqui, se você observar, eu tenho 13. Tenho o vazio e tenho 2 subconjuntos que ele não tem 2 elementos. Por isso que eu vou eliminar ou excluir do meu total. Então, vou pegar o total agora, fazendo aqui, ó, se eu quero subconjuntos, para calcular subconjunto é o P de A. E P de A a gente viu que é 2 elevado a N, onde N é a minha quantidade de elementos. Quantos elementos eu tenho? Tenho aqui uma quantidade de 12. Então, P de A, as partes de A, ou o subconjunto de A, é formado lá por 2 elevado a 12. 2 elevado a 12, a gente fez na questão anterior, a gente tinha lá que 2 elevado a 10 era quanto? Era 1024. Está aqui, 1024. Agora ficou tranquilo, se eu pegar lá 2 elevado a 11, é só multiplicar mais uma vez por 2. 2 elevado a 11, multiplicando 1024 por 2, dá lá 2048. 2048. Mas eu quero lá 2 elevado a 12. Então, 2 elevado a 12, a gente sabe lá que é só multiplicar mais uma vez. Pegar esse 2048 e multiplicar por 2. Quanto é 2 vezes 2048? 4.096. Então, a minha quantidade total é 4.096. Então, o P de A, as partes completas com 12 elementos, eu tenho ali exatamente 4.096. Tenho 4.096. Só que eu tenho que excluir quem? O vazio e aquela quantidade de um elemento. Tenho 13 a ser excluído. Então, vou pegar essa quantidade, 4.096, corrigindo aqui, 4.096, e eu vou tirar 13, ó, vou diminuir de 13. Tirando 13, 4.096 menos 13, vai ficar exatamente 4.083. Olha lá nas alternativas. Tenho 4.083? Tenho. Exatamente na alternativa letra A. Resposta correta para essa questão, letra A. Questão de número 6, da FGV, que vai dizer o seguinte.
o número de subconjuntos do conjunto, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que tem pelo menos, ó, a ideia do pelo menos, novamente, pelo menos o quê? Um número ímpar. Então, se eu quero calcular a quantidade de subconjunto que vai ter pelo menos um número ímpar, eu faço também pela ideia do total menos aquela quantidade que ele quer. Aqui ele quer que seja ímpar. Então, para eu calcular a quantidade de subconjunto de pelo menos um ímpar, eu vou calcular o total. Então, eu calculo aqui a quantidade total de subconjunto. Eu calculo aqui a quantidade total e vou subtrair daquilo que ele não quer. Ele quer aqui pelo menos ímpar. O que ele não quer, eu quero par. Se eu remover desse conjunto total aquele subconjunto formado com os números par, o que resta para mim é exatamente a quantidade de subconjunto de números ímpares. Então, vou ter que verificar quais são os elementos que são par, vou pegar o meu total e fazer essa subtração. O que resta para mim é exatamente ter um subconjunto formado pelo menos um número ímpar. Então, vamos encontrar quem é o conjunto aqui total. Então, vou calcular o P de A referente ao total. Então, P de A é 2 elevado a n, tenho aqui 2 elevado a n, 2 elevado a n, menos o P de A também relacionado a C par, que também é 2 elevado a n. Então, eu tenho que verificar aqui, ó, desse conjunto, quem são os elementos que são par. Quem são os elementos que são par nesse meu conjunto? Observa lá que eu tenho um 2, tenho um 4, tenho um 6 e tenho um 8. Então, eu tenho 2, tenho 4, tenho 6 e tenho 8. Então, eu tenho 4 elementos para ser par. Então, vou remover todos os subconjuntos que vai ser par. Então, no total, vamos fazer primeiro aqui do total. O P de A, né, a parte de o subconjunto aqui formado por esse conjunto completo. Quantos elementos eu tenho? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 2 elevado a 7. Menos, agora o P de A, né, de 2 elevado a quanto? Para ser par, 2 elevado a 4. Então, eu tenho aqui o P de A, as partes de A, ela é formado como sendo o 2 elevado a 4. E agora é só fazer essa operação. 2 elevado a 7, sabemos lá que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, né? Multiplicação do 2. Isso aqui vai dar 128, fazendo essa multiplicação. E 2 elevado a 4, a gente já fez, isso aqui dá um total de 16. 128 menos 16. 128 menos 16 dá um total de 112. Olha lá nas alternativas. Quantos subconjuntos vai ter formado por esse conjunto que vai ter pelo menos o número ímpar? 112, encontramos como resposta correta aqui, letra A. Questão agora de número 7, que vai dizer o seguinte. Um conjunto A tem 8 elementos distintos, tá certo? 8 elementos distintos, aqui está o conjunto A. Ok, conjunto A formado por 8 elementos distintos. O número de subconjuntos, ó, o número de subconjunto de A com 5 elementos diferentes é. Então, observa lá, eu tenho um conjunto A, tá aqui o conjunto A, ele tem lá exatamente 8 elementos distintos, isso aqui é meu total de elementos, e eu quero selecionar desse meu conjunto A, eu quero selecionar aqui alguns elementos, como ele colocou. Ele disse lá que era para selecionar 5. Ó. Eu tenho lá 8 e vou selecionar 5 elementos diferentes. Toda vez que acontecer, aonde eu tenho um total e quero selecionar uma parte, existe uma ferramenta dentro da matemática que faz esse cálculo para a gente. A ferramenta é exatamente a combinação. Então, aqui é uma questão onde vai envolver o cálculo de combinação. Eu precisava saber fazer o cálculo de combinação para acertar essa questão, envolvendo conjunto, elementos do conjunto e também a ideia de subconjuntos. Então, eu quero pegar lá 5 diferentes elementos dessa quantidade de subconjunto. Como é que eu vou fazer? Eu tenho um total, então é uma combinação de 8, e eu quero selecionar 5. Ó. De 8 eu quero selecionar 5. Como é que eu faço o cálculo da combinação? Então, o cálculo da combinação, você vai fazer exatamente dessa maneira. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu ensino a fazer o cálculo de combinação sem precisar fazer aquela fórmula, né? Onde eu tenho lá n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Aquela fórmula que é ensinada no ensino médio. Aqui não, aqui a gente precisa de tempo, por isso que eu faço o cálculo de combinação já de forma
direta. Então, eu vou olhar aqui para o número 8 e vou verificar. Vou fazer multiplicação sucessiva, 5 números a partir do 8. Então, vai ficar lá 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Por que eu parei aqui no 4? Porque eu tenho que fazer multiplicação sucessivas 5 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso que eu fiz exatamente aí até o número 4. E embaixo, ó, vai ficar o 5 fatorial. Vai ficar 5 números, que é multiplicação sucessiva também. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial, observa que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora eu vou simplificar. Observa que eu tenho aqui 3 vezes 2 vezes 1 é 6, ó, dá para simplificar com esse 6. 5 vezes 4 é 20, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 4 é 20, dá para simplificar. Quem foi que restou? Multiplicação, 8 vezes 7. 8 vezes 7, eu tenho ali um total de 56. Se você observar, eu vou ter lá a quantidade de subconjuntos que eu posso formar com 5 elementos diferentes, eu tenho um total de 56. Então, resposta correta para essa questão, letra D. Questão de número 8. Questão de número 8 da INCAB, né, da prova da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, aplicada no ano de 2019, que também vai trabalhar aí com essa ideia de subconjunto ou conjunto das partes, que dizia o seguinte: considerando os conjuntos a seguir, determine o número de elementos do conjunto, ó, tá aqui, P de A menos P de B. Ele deu aqui, ó, a operação que vamos fazer é exatamente essa, a parte de A menos a parte de B, uma operação entre conjuntos. Inclusive aqui no nosso canal teremos também várias questões resolvidas referente a operações, tanto união, interseção e diferença entre conjuntos. Então, confere também aqui na nossa lista de questões resolvidas no nosso canal. Então, vamos fazer P de A menos P de B, onde P de A, está dizendo aqui, ó, P de A é o conjunto das partes do conjunto A. E P de B, quem é P de B? É o conjunto das partes do conjunto B. Foi o que a gente trabalhou até agora. Quem é esse conjunto das partes? É exatamente a quantidade de subconjuntos que eu vou ter formado pelos elementos desse meu conjunto, tanto do conjunto A como do meu conjunto B. Então, para isso, para eu fazer aqui a operação de diferença, eu tenho que entender primeiro o que é essa operação. Então, observa que eu vou ter ali dois conjuntos, né? Vou representar aqui através de diagramas, ó. Eu tenho aqui o conjunto A e vou ter aqui o conjunto B, ó. Então, tem um conjunto A e tem um conjunto B, para a gente entender como é que funciona a diferença. Vou colocar aqui os elementos. Eu tenho aqui os elementos, ó. Observa lá que vai ter elementos em comum, que é a minha interseção, tanto de A como de B. Eu observo que eu tenho lá o valor 1 tanto em A como em B. Ó. Tenho aqui o valor 1 tanto em A como em B. O 3 está em A e está em B. Ó. O 3. O 5 está em A e está em B. Então, eu tenho aqui 3 números que vai representar a minha interseção. Tem o número 1, tem o número 3 e tem o número 5. Coloquei. Conjunto A, o restante dos elementos. Tem o 2, tem o 4 e tem o 6. Está aqui o conjunto A formado. É exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conjunto A. Conjunto B, eu tenho aqui o 1 e o 3, eu já coloquei, e o 5 só restou para mim o conjunto 9. O elemento 9, né? Quando eu faço aqui a diferença, se pedisse aqui a diferença de A menos B, é exatamente, ó, aqueles elementos que restam apenas em A. Então, apenas em A seria 2, 4 e 6. Essa seria a minha operação. Então, vou calcular o P de A, vou calcular o P de B, e se você observar, eu tenho que remover a minha interseção, para restar exatamente o valor de somente P de A. Então, vou calcular aqui, ó. Quantos elementos tem no P de A? Para calcular o P de A, a gente sabe que existe uma fórmula. P de A ele é igual a 2 elevado a n. Está aqui, é 2 elevado a n. Quantos elementos tem relacionado ao P de A? Tem 6 elementos, ó, do 1 a 6. Então, P de A é igual a 2 elevado a 6. Quanto é 2 elevado a 6? P de A ele vai ser igual. 2 elevado a 6 é uma multiplicação. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 6 vezes. Quando eu faço isso, eu encontro lá 64. Então, P de A, eu tenho 64. Calcula lá P de B, fazendo aqui, ó, para calcular P de B. Calculando P de B. Então, P de B, que é as partes de B, eu tenho que verificar quantos elementos tem
no meu conjunto B. Quantos elementos tem no meu conjunto B? Tem uma quantidade de 5. Então, P de B vai ser igual a 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Quem é 2 elevado a 5? É exatamente fazer a multiplicação de 2, né? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2, 5 vezes, né? Quando eu faço isso, eu vou encontrar lá um valor de 64 é 2 elevado a 6, né? Nesse caso seria 32, ó. Nesse caso seria 32. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E vezes 2, mais uma vez, dá 32. Então, P de B é 32. O que é que está faltando aqui? Exatamente em tirar a minha interseção, ó. P de B é completo, mas falta eu tirar a minha interseção. Por isso que eu tenho que calcular, além de P de A, eu tenho que retirar a minha interseção. Por quê? Porque desses 32, ó, vai ter interseção. Por isso que eu tenho que eliminar. Não precisava fazer interseção. Se você quisesse aqui fazer apenas o cálculo da interseção, que é a parte dos conjuntos, né, formado aqui por esses 3 elementos, você poderia fazer. Então, fazendo aqui, ó, a parte, né, da interseção, fazendo aqui a parte da interseção de A com B, a parte da interseção de A com B. Observa lá que é 2 elevado a quem? 2 elevado a 3, né? Tem 3 elementos, por isso que vai ficar 3. 2 elevado a terceira dá quanto? Dá 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2 dá 8. Então, a parte referente aqui na interseção entre A e B é 8. Quem é que vai ficar somente A? Quem vai ficar somente A? Observa que eu faço lá 64 menos quem? Menos 8. Eu não faço menos 32. Quando eu faço menos 32, eu estou deixando aqui a quantidade da minha interseção, que é a quantidade de elementos. Por isso que eu tenho que remover apenas a minha interseção. 64 menos 8, ó, vai ter como resultado para essa minha questão 56. 56 a gente encontra lá na alternativa correta, letra A. Resposta para essa questão, letra A. Então, com isso, pessoal, concluímos a resolução de 8 questões envolvendo aí subconjunto da teoria de conjuntos. Se você gostou do vídeo, comenta, curte e também se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em disciplina, de tudo que é cobrado em provas e concursos da disciplina de RLM. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.